E agora é tempo de reabrirmos a página do desporto. Voltamos então à notícia de abertura, porque já há um finalista encontrado, Manuel. É verdade, amanhã o Sporting Benfica, ou esta quarta-feira, para já é o Porto que está na final da Taça de Portugal. A equipa de Josualdo Ferreira venceu o Setúbal no Bonfim por 3-0. Lúcio foi a estrela de um jogo que teve alguns lances polémicos. Antes dos golos, o jogo do Bonfim teve uma entrada muito dura de Paulo Assunção. Aos 7 minutos e meio, falta do médio defensivo do Porto sobre Leandro, viu o cartão amarelo, mas poderia ter sido o vermelho. Logo a seguir, Cláudio Pitbull tenta morder a baliza de Nuno. O remate leva muito perigo. Aos 11 minutos, livre de Cláudio Pitbull, desvio muito perigoso de Lúcio Gonzalez. À passagem da meia hora, um lance duvidoso na grande área do Porto. Há um toque de Fuchile nas costas de Leandro. O árbitro nada assinalou. Deste canto sai o primeiro golo do Futebol Clube do Porto. Aos 37 minutos, autogolo de Jorginho. Depois, a dupla argentina Lisandro e Lúcio tenta chegar ao golo, sem sucesso, pelo menos na primeira parte. Ao intervalo, Carlos Cardoso assume o lugar técnico principal devido à expulsão de Carlos Carvalhal, e os tais argentinos do Porto, principalmente Lúcio, surgem no segundo tempo. 2-0 para o Porto aos 50 minutos, com muitas culpas para o guarda-redes Eduardo. O terceiro para a equipa de Josualdo Ferreira surge neste lance em que é dado demasiado espaço ao comandante do Porto. Lúcio Gonzalez assina o terceiro golo. O Porto está na final da Taça de Portugal pela 25ª vez. Carlos Carvalhal diz que esta será sempre uma época para recordar, apesar da eliminação nas meias finais da Taça. Josualdo Ferreira não comentou a contratação de Rolando, defesa central do Belenenses, e disse que a vantagem do Porto ainda podia ter sido mais expressiva. Nós esperávamos um jogo difícil como foi, e simplesmente o Porto jogou muito bem, e perante essa qualidade que o Futebol Clube do Porto apresenta, especialmente na primeira parte, eu quero recordar na primeira parte, o Porto fez um gol, feliz, é verdade, mas acabou por desperdiçar 4 ou 5 ocasiões claras de golo. Ainda bem que assim foi, porque o jogo na segunda parte foi mais animado até o momento em que o Porto fez 3-0 e a partir daí geriu da forma como nós sabemos fazê-lo e bem, na minha opinião. Já conseguimos chegar a ganhar uma competição, digamos com um troféu nacional, que foi a Taça da Liga. Chegar às meias finais da Taça, fantástico. E agora no campeonato estamos bem posicionados. Apenas e só aquilo que eu exijo aos meus jogadores é fazer o melhor possível até a final do campeonato e depois no final, seja em que lugar que a equipa esteja, mas vamos ter a ambição de discutir os 4 jogos que aí temos até o final da época. Qualquer que seja a classificação, esta época do Vitória vai ser inesquecível na história do clube. Josualdo Ferreira não comentou, mas o Porto contratou mesmo Rolando, defesa central do Belenenses. Um homem que tem 22 anos, está na equipa do Restelo há 4 épocas e essa informação da contratação do Rolando foi mesmo dada pelo presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. Em entrevista ao Porto Canal, Pinto da Costa explicou que o contrato foi assinado depois de negociações com o presidente do Belenenses, Fernando Sequeira. Rolando, como disse, tem 22 anos, terminava contrato com o clube do Restelo no final da época. Esta temporada é totalista na Liga, marcou 2 golos ao Estrela da Amadora e ao Braga. O presidente do Porto disse ainda que não recebeu propostas de outros clubes para possíveis transferências de Lúcio, Lisandro, Bozingua e Ricardo Quaresma. Vamos analisar este triunfo do Futebol Clube do Porto, a passagem à final da Taça de Portugal, depois da vitória por 3-0 frente à vitória de Setúbal, com o comentador RTP Luís Freitas Lobo. Luís, muito boa noite. Começamos por falar desta contratação, já para a próxima época, de Rolando, um defesa central de 22 anos, totalista esta época no Belenenses. Parece-te uma boa contratação para o Porto da próxima época? Parece-me que sim, um bom central, não muito rápido, mas com velocidade para perceber bem o tempo de entrada ao corte. Penso que junto com o Jeromel seriam talvez os 2 melhores centrais desta liga em termos de projeção futura. 22 anos, portanto um jogador com futuro imenso, qualidade. Internacional sub-21. É evidente que no Porto agora terá exigências competitivas superiores à que tem no Belenenses. Acredito que terá que aumentar um pouco mais de agressividade de jogo. Às vezes, enquanto o Rolando um pouco mais relaxado na marcação, no Porto terá que ter maior intensidade, defender mais alto do que faz no Belenenses.
mas claramente uma boa aquisição. Luís, em relação a este jogo e ao triunfo do Porto, vimos um Vitória de Setúbal diferente para pior, sem aquela solidez defensiva que mostrou muitas vezes ao longo da época. Passou por aí esta vantagem do Porto ou também temos de olhar para o mérito dos Dragões? Eu penso que é um conjunto das circunstâncias que referiste. Eu penso que o Vitória de Setúbal entrou da forma que é habitual fazê-lo, isto é, tentando controlar o jogo, sobretudo no momento defensivo, manter um equilíbrio, não cometer erros, não desposicionar os seus laterais e ter sempre um meio-campo defensivo, o seu meio-campo, bem preenchido. Penso que o conseguiu fazer no primeiro quarto de hora e manter ao mesmo tempo uma transição rápida, um contra-ataque rápido. Entrou bem no jogo, desse ponto de vista, soltando apenas o Pitbull na frente, apoiado pelo Leandro, e a equipa tinha o jogo mais ou menos controlado. A partir dos 20 minutos, sensivelmente, o Porto consegue descobrir a melhor forma de ultrapassar a Vitória de Setúbal, que é através das faixas laterais. Parece-me que esta equipa de Vitória é uma equipa que define bem o sítio onde pressiona, que é na zona central do terreno. Depois tem alguma dificuldade em fazê-lo quando as equipas adversárias conseguem acelerar bem sobre os flancos, porque é exatamente ao contrário. O Setúbal tenta sair a jogar pelos flancos e pressionar no centro. O Porto ataca muito bem pelos flancos. E começou a partir daí, a partir desse momento, numa investida de Bozingua, o momento, o clique para o jogo começar a mudar. E aí realmente veio ao de cima, destabilizou-se esta organização defensiva do Setúbal, veio ao de cima a capacidade do Porto de desequilibrar os adversários e claro, a maior valia individual dos seus jogadores, Lisandro, Bozingua, Lúcio, principalmente com um grande jogo. Nem sempre marca, quase sempre é importante. Hoje voltou a ser decisivo. Lembro-me especialmente no lance do terceiro golo, que mostra claramente que não se pode dar aquele tipo de espaço ao argentino do Porto, porque apanhando aquele espaço, ele facilmente, como fez, marca um golo. Sim, essa fase do jogo já é uma fase um pouco atípica. Aí sim já temos um Vitória de Setúbal irreconhecível, que é o início da segunda parte. Não sei se terá a ver também um pouco com a expulsão de Carvalhal. Não com a expulsão, mas com tudo aquilo, realmente toda aquela afeta emocionalmente a equipa entra em campo, talvez parece-me um pouco desconcentrada do ponto de vista de posicionamento em campo e o Porto entra no jogo no mesmo índice forte, com grande intensidade. Consegue desequilibrar facilmente a atacar. O lance do segundo golo, há ali nota-se um Tariq com uma intensidade tremenda na abordagem da jogada e onde fazer a esquerda Vitória de Setúbal, o Jorginho, exatamente o contrário, na falta de intensidade, que permite o cruzamento que dá o golo. Aí o jogo fica praticamente resolvido, a equipa de Setúbal continua desequilibrada, surge o 3-0 e o jogo acaba. Portanto, o início da segunda parte é que denota um Setúbal desconcentrado, claramente, em relação à primeira parte. Muito bem, Luís, muito obrigado pela tua análise. Nada. Teremos tempo ao longo desta semana de analisarmos também, por exemplo, a outra meia-final da Taça de Portugal.